noite, aos amigos aqui presentes, aos nossos amigos de casa, aos amigos do plano espiritual, aos presentes. Eu acho que a nossa conversa é tão forte, eu tenho a impressão de sábado pela segunda, eles ficam. Porque exatamente pela vibração física, nós sabemos que também existe online, como quarta-feira eles também nós viajamos na nossa viagem, né? Nós definimos que tenhamos mais uma semana de jornada, uma semana de esperança, de fé, e muita diferente da fé, sem entrar em políticas, em politizações. Nós conversamos com o Glauco agora, qual o espírita que não vai assistir o nosso lado, né? E ele falou que todo esse meio nossa opinião básica, que não assiste depois, algumas coisas que tocam pela nossa teoria e pelo nosso conceito, mas uma coisa me marcou muito, me fez lembrar na hora do filme, do passo, que é a corrente vibratória. A força que nós temos de pensamento, de fé, não só para nós, quando nós fazemos a nossa prece, a nossa oração, os nossos momentos de angústia, de dor, de ansiedade, mas quando nós mentalizamos para o próximo. Então, uma coisa muito bonita que a noite nos parece para nós também, a nossa prece noturna, ela significa mais do que ajuda, embora parecendo espiritual para um espírito, mas o que é a corrente quando a gente tem a fé, quando a gente tem o desejo, independente de preces decoradas, como o Pai Nosso, como as de Heineken, como de qualquer outra, mas essa prece que vem dentro de nós, pedindo por nós e pedindo para o próximo. Então, se nós sejamos mais humildes, mais caridosos, não a caridade física, que também no nosso planeta é extremamente necessária, mas a caridade espiritual. Então, hoje, eu peço a autorização e a permissão do plano espiritual, dos amigos de casa, para que a nossa prece de hoje tenha ser depurada, e que o plano espiritual incluir as igrejas diferentes, mas que nós não pensemos em nós. A prece de hoje seja estendida a cada um que nós possamos levar o nosso pensamento. Um amigo, um parente, um vizinho, um morador de rua, aquele transeunte que às vezes a gente passa e vê a situação de abandono. Então, a nossa prece de hoje, nesse minuto de oração, seja revertida a todos aqueles a quem o nosso pensamento direcionado. O nosso pensamento possa ser transportado como o melhor desejo, em paz espiritual, em paz de fé, em paz de luz. Os anjos da guarda de todos eles, que sabemos que nunca nos abandonam, possam nos auxiliar essa singela prece e nesse pensamento, para que as nossas vibrações de amor, de fé, caridade, possam ser estendidas ao próximo. Para pessoas que cada um de nós mentaliza nesse momento, espíritos que agora, espíritos do passo, que teremos logo mais, possam ser compartilhados com os nossos irmãos
materiais e com os nossos irmãos em plano espiritual, desencarnados ou desencarnados, que possam receber nesse momento o nosso olhar de luz e o nosso carinho. Tá bom. A nossa palestra de hoje, ela tem tudo positivo. Combinar ele vai ter o ano de 2020. Ele está no ano de 2024. Nós terminamos nosso ciclo de palestras de terapia passada da pessoal. Nós temos agora que combinados ao outro tema, ou ao indivíduo, talvez a gente tenha que um grupo que quiser fazer sentido. A segunda-feira que vem, eu não sei se fazer palestra, você quer fazer, mas poxa, né? Então, eu tenho esse caso, eu pensei, eu sabia disso. Eu estava na pergunta que eles estão fazendo a programação. Agora, o programa pode fazer esse área de outra coisa. Mas, quando terminar a palestra, a gente vai gravar. Se tiver muitas vezes, fica à vontade. Vamos lá, então. A gente começa aqui com o café. Ele nos assevera no Evangelho que reconhece que ele disposta e entrega para tomar mais não tem ninguém para isso. E por quê? Existe ainda tem que tomar a nossa
dizer agora, faz muito esse capítulo 14, eles são todos agora sobre a nossa identidade que vai ser agora, vamos lá. Entendi. Então, somos de uma ciência que é e aguarda poder. Ser mais claro. Assim que ser compreendido em toda a sua necessidade. Aguarda. E nós, ele que mais claro para que possa ser entendido. Mas a gente vê que é uma filosofia. E como filosofia, se propõe diálogo e análise dos culturais, de modo a poder incorporar ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Nós não precisamos analisar os diversidades. Nós temos que espiritualizar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. E também, segundo o seu um problema com a transmissão, eu vou sair do link e vou entrar novamente, o pessoal está lá no passo. Bom? Como eu falei, convido com família, eu estou comigo, eu não estive educar as nossas emoções. As nossas emoções ficam por um auto-julgamento que a gente faz de si mesmo. O pessoal de casa está me ouvindo? Não? Tá, peraí que Sim.
dúvida. Com certeza. Mas também não basta só fazer o bem, tem que praticar, né? Então, hã? Ah, não precisa. Não, ela está perguntando sobre praticar o bem, né? Como, né? Então, por exemplo, você pode escolher dois caminhos. Pode escolher o caminho do mal, assim, né, para exemplificar, e o caminho do bem. Mas também isso não basta. Se você escolher o caminho do mal, você vai sofrer. Mas, e se você escolher o caminho do bem, né, você vai dizer, olha, eu escolho o caminho do bem. Não, você vai ser testado. Você vai ser testado. E aí se você estiver no caminho do bem, tudo bem. Se você não tiver, vai cair. Então, é essa questão. Então, o Espiritismo, como filosofia, ele nos propõe essas reflexões, tá? Para a gente poder incorporar no dia a dia da nossa existência. Agora, na condição de religiosidade doutrinária e não de religião, o Espiritismo não é uma religião. Em razão da sua ética moral fundada, né, no Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é um código de ética moral que a gente tem que absorver e praticar. Por quê? Porque estabelece comportamentos dignos e graves por preparar o espírito para o prosseguimento das conquistas morais e culturais no corpo e fora do corpo. Então, nós estamos aqui num planeta que atualmente está saindo da sua condição de provas e expiações para regeneração. Então, nós precisamos nos prepararmos ainda muito para essas conquistas, o prosseguimento das conquistas morais. Então, a religiosidade doutrinária é o Evangelho. Está claro? Vamos lá, Vanderlei. Então, para vivenciar esses atributos, é necessário que nós nos eduquemos, como acabei de falar, das questões do pensamento. Vamos nos educar, né, no nosso pensamento. O nosso pensamento, ele está aí, e coisas negativas e ruins é o que nós pensamos. E é recorrente. Eu queria saber se isso poderia ser considerado uma reforma íntima, que sai de dentro para fora. Não adianta mudar os hábitos, intimamente a gente não mudou o nosso procedimento mental. Exatamente. Nós temos dentro de nós tudo que é necessário, mas a gente não usa. Daí a necessidade de nós nos eduquemos para que a gente consiga fazer. E fora do corpo também. Quando retornarmos, né, à espiritualidade. Porque seria essa reforma, esse trabalho íntimo, seria um despertar, como era o tema, né? O próprio trabalhar intimamente. E você só faz isso se educando.
Na prática. Na prática. Entendendo o que é o pensamento. Né? Como que o pensamento age sobre nós. Como que as virtudes que a gente tem que alcançar estão disponíveis e como que a gente pode fazer. Entender as nossas emoções. Sabe? Nossas emoções, a nossa sombra, ela está lá. E você não consegue eliminar a sua sombra. Tem que conquistar. Essa é a reforma íntima. É porque o controle do pensamento é o mais difícil, né? Você conseguir dominar o pensamento. E ele é que vai te conduzir. Sim, mas a partir do momento que você vai educando emocionalmente, o pensamento vai se transformando. Porque se você está em desequilíbrio, não adianta. O pensamento, ele vai te condenando, né? E como eu falei, é recorrente o pensamento negativo. É como se existisse dentro de nós dois arquivos. Um das coisas boas que nós vivemos e o outro das coisas ruins. Com certeza, esse aqui é muito maior. E a gente vai buscar sempre no passado esse aqui, e não esse. É porque talvez dá menos trabalho, né? A gente cai no comodismo. Exatamente. É muito mais difícil. Por isso que a gente ouve questões que são colocadas através da interpretação do Evangelho, que fala que muitos querem a porta larga. Ninguém quer a porta estreita. Para você fazer sua reforma íntima, você tem que passar por uma porta estreita. É o que eu disse. Você pode já estar com o seu pensamento, né, sua mente voltada para o bem. Mas você tem que ser testado. E sair da zona de conforto dá trabalho, né? Exatamente. Obrigado. Então fica aí depois. Oi. Esse seu raciocínio, nós vivemos num mundo de expiações. E nós temos que, em Cristo falou, né, uma passagem, que a gente tem que orar e vigiar. Então, esse vigiar, ele é constante, não só pelas nossas ações, mas pelos nossos pensamentos. Exatamente. E isso que você falou dos arquivos, depende de nós qual a gaveta que a gente quer abrir. Exatamente. Essa é a gaveta do bem, porque nossos pensamentos também se transformam em ações. Aquilo que a gente deseja, sonhos, né, algo que a gente deseja para outra pessoa, ela também se realiza. De certa forma, estarmos no mundo de expiações, sermos pessoas que somos testadas, espíritos que estamos sendo testados, e a gente tem muito que evoluir. E através desse aprendizado, eu acho, das vicissitudes que você passa durante a vida, você se transforma num ser do bem. Eu acho que a gente também tem que fazer isso. É aquilo que você falou, não adianta a gente dizer que é bom, a gente tem que ser bom. Como é ser bom? O que é ser bom? Para mim pode ser de uma forma, para você pode ser outra. Mas a forma como a gente age com relação ao nosso semelhante, eu acho que uma palavra bem interessante que é a empatia. Então, independente de qual situação a gente está vivendo, eu acho que a empatia ela é fundamental para a gente se torne um ser melhor. Não adianta a gente vir aqui, rezar segunda-feira e sair daqui, ir para casa, chegar em casa e fazer coisas que a gente estava fazendo. Nada disso serviu, a gente só perdeu nosso tempo. Exatamente. Eu acho que vir aqui é uma forma da gente se dedicar, fortalecer como ser, como pessoa, mas como espírito. Não nada disso valor. Obrigado. Eu costumo dizer que a gente tem que orar e vigiar. Mas a gente ora e vigia os outros. Então, olha só. É necessário que você se eduque nas questões do pensamento, do sentimento e da vontade. Porque se você também não tem vontade de mudar, né,
Os pensamentos geram sentimentos, os sentimentos geram emoções. E você precisa ter vontade de mudar. E às vezes é muito melhor a gente mudar num grupo como esse aqui, né? Com palestras, com estudos, né? Do que você ficar sozinho e falar, eu preciso mudar, eu preciso mudar meu pensamento. Como você falou. Então, por quê? Porque a gente precisa ainda se alfabetizar para que saibamos ler as leis divinas que estão inseridas em nós mesmos e na nossa própria consciência. Claro. Pode passar, André. Então, o centro espírita, em geral, passa dessa forma a ter o papel de auxiliar a criatura a manifestar essas leis dentro de si mesma. Esse é o papel do espírito. E eu agradeço porque nós estamos há muitos anos nessa toada de auxiliar a criatura a manifestar as leis dentro de si mesma. Ela já existe. Às vezes, muitos de nós pensam que a gente tem ainda que fixar isso. Não, está dentro de você, mas está lá. E a gente tem que manifestar isso. E o Santo Espírita, como motivador, né, como causa, ele ajuda a criatura a manifestar. Então, quando vem aqui alguém fazer uma palestra, está manifestando as leis dentro de si. Eu fiquei sabendo que a palestra de sábado do Mauro foi muito boa. Bom, pode passar, Belém. Então, por quê? Porque se a casa espírita ficar focada apenas no campo dos estudos cognitivos, ela vai estar auxiliando muito o intelecto de cada um. Né? Mas nós vamos ficar intelectualizados. Mas podemos ficar muito tempo aprisionados ainda, em justificativas e projeções, sem trabalhar o quê? O coração. Acho que ficou claro, né? Reforma ainda. Né? Pode passar, Vanderlei. A nossa proposta do ano de 2023 foi inicialmente de tratar temas ligados ao coração. Se vocês lembrarem, tem uma mandala e tem lá vários temas que são chamados de virtudes. Então tem família, tem humildade, tem trabalho. Nós fizemos vários estudos sobre essas virtudes. Está na hora, talvez, de repetir, de fazer de uma forma diferente. O nosso entendimento não é igual ao de 2023. Então, foi de tratar temas ligados ao coração e identificar sentimentos dentro de nós mesmos. É difícil, às vezes, identificar esses sentimentos. Ok? Pode passar. Então, todo e qualquer processo educativo deve fazer sentido para o espírito. Um estudo simplesmente cartesiano, realizado de maneira intelectual, não produz mudança de caráter, de moral, como falamos lá no início, no que diz respeito às suas más inclinações. Ele tem más inclinações e ele faz um estudo simplesmente cartesiano, ele vai conhecer os livros, ele sabe onde está isso, onde está aquilo, mas e as suas más inclinações? Como é que comiram? Porque ele conhece várias obras, né? Não. Como o egoísmo,
por exemplo. Porque, parodiando um pouco a palestra de vocês de sábado, todos nós somos carentes de nós mesmos. Vamos lá, André. Então, toda aquisição de virtude constitui-se um trabalho interior de transformação moral, de reforma íntima. Quanto mais, aí vem uma coisa super importante, quanto mais desinteresse pessoal colocarmos nesse processo, melhor. Ou seja, quanto mais interesse pessoal a gente colocar nisso, sempre melhor. A gente não está, a gente está deixando nosso egoísmo de lado, o nosso orgulho. Às vezes a gente quer dizer que conhece, que sabe, que faz não sei o quê, mas internamente a gente não está praticando. Por orgulho, por egoísmo. Às vezes por medo, por carência, por abandono. É. Exatamente. Ela está dizendo que a gente decora a matéria, mas não sabe. Então, assim, nós estaremos praticando o preceito evangélico de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Isso é primordial. E às vezes a gente fala, mas não tem. Porque a partir do momento que eu faço para você aquilo que eu gostaria que você fizesse, a coisa está andando bem. Mas muitas vezes a gente não aceita isso por orgulho, por egoísmo, por vaidade. Vamos lá, Wanderlei. Agora, acho que ficou claro, né, a necessidade que a gente tem de reformar. Quais seriam as dicas para 2024 com a ajuda dos nossos encontros, segunda, sábado, sexta, quarta e palestra? Vamos lá, algumas dicas. Comece a olhar mais para o que você quer. Prepare-se para abrir mão da sua lista de cobranças. Todos nós temos uma lista de cobranças. Para nós mesmos e para os outros. Principalmente para os outros. Verdade ou mentira? Hã? Mais fácil, né? Mais fácil. Então, comece a olhar mais para o que você quer. Sabe? Dentro de uma, por exemplo, né, dentro de uma casa espírita, existe uma causa, que é o movimento espírita. É a divulgação dessa doutrina. Né? E muitas vezes a gente tem uma lista de cobranças do dirigente, do palestrante. É a casa, é o movimento espírita. Se você está preocupado com outras coisas, você tem que entrar no movimento. A vida é movimento. A vida não para, a vida é movimento. Então, continue a investir em um processo que ajude a entender suas emoções. E não venha me dizer que você não tem emoção. Se você não sabe hoje, dá uma pensadinha, estuda com a gente que você vai descobrir. Pode passar. Né? Ah, essa aí eu gosto muito. Assuma um compromisso com o seu lado luz. Que está esperando cuidados. O seu lado luz está lá. Está esperando que você cuide desse lado luz. E não só do lado sombra. Porque não é porque nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, ido para um planeta de regeneração, que a gente
a gente tem que usar agora o nosso livre-arbítrio, não para provas e expiações, mas para regeneração. Aí, então, muitos fazem pouco do meu projeto de 400 anos. Nós temos que fazer um projeto inicial de 400 anos, que são 2 ou 3 encarnações. Se você fizer só projeto para essa encarnação, é muito pouco, é pequeno. Você pode ter um projeto de comprar um carro, uma casa, mudar de emprego, ter N projetos. São projetos materiais. E os projetos espirituais? E o cuidar do seu lado luz? Como é que fica? Você vai vir numa outra encarnação, né? Como o Sérgio colocou na palestra dele, se você não tomar cuidado, você vai para outro planeta. Não conhece ninguém lá. Ou será que a gente vai se encontrar lá, né? Um planeta de provas e expiações. Isso. Né? Então, os nossos projetos têm que ser ambiciosos, com um espírito imortal. E a gente não consegue ainda ter muita clareza. Né? A gente tem medo de morrer. Ah, eu também tenho medo de morrer. Né? Na verdade. Muito bem. Acredite que em qualquer época e com a idade que for, a vida começa mesmo quando você decide corajosamente se amar e conceder o título de pessoa mais importante da sua vida. E aí, Jane? Perfeito. Vamos lá. Bonito é você ser você e não fazer cópia. É florescer onde você foi plantado. Trecho do livro Descomplique e Seja Leve, de Hermance. Esse é um livro que todo mundo tinha que ler, pelo menos uma vez na vida. Sabe? Ele fala lá, como tratar seus filhos? O que é o amor? Não carregue na sua mochila o peso dos outros. São coisas, sabe, que a gente não pensa no dia a dia. A gente carrega na nossa mochila o peso de muita gente. E não precisaria carregar. E isso não é desamor, não é egoísmo. Eu não posso carregar o seu peso. Eu já tenho o meu para carregar. Mas eu posso entender o meu e ajudar você a entender. Esse livro me trata dessas questões. Então, quem tiver interesse, não tenha na nossa biblioteca. A gente pode usar o livro para fazer algumas palestras. Vamos lá, Vanderlei? Então, a maior conquista da alma é construir a sua originalidade. É algo muito saudável. Então, você pode se espelhar em alguém para obter motivação. Às vezes, você se espelha em alguém. Não, eu vou me espelhar no Chico Xavier. Né? Mas não prolongue essa sua relação por muito tempo ou de forma exagerada, porque você corre o risco de adoecer emocionalmente. Então, seja você, seja original. Mas não apronta. Né? Não pode se cobrar. Pode passar. Então, a gente sempre fez um julgamento
afastado de nós mesmos, sufocando essa nossa originalidade, o divino que está dentro de nós. A gente sufoca isso. A nossa sinceridade e a nossa naturalidade. Mas com o decorrer dos anos, do tempo, esses auto-julgamentos inadequados podem ser corrigidos. Muitos de nós precisam de muita ajuda. Né? Mas nós estamos aqui para quê? Para nos ajudarmos, para nos relacionarmos. Né? Porque ainda somos seres violentos. E não somos seres violentos na ação física, a gente é violento no pensamento. É isso aí. Pode passar, André. Então, uma das graças que o tempo nos proporciona é a descoberta que muitas das coisas que antes acreditavam ter nossos pontos frágeis, oportunamente se transformam em pontos fortes. E outras tantas que guardávamos como sendo maravilhosas, valiosas, acabaram por se revelarem. Então, daí, pensa isso nesses 400 anos. O que você quer para 400 anos? Tem medo? Pode passar, amigo. Então, quem vive de modo íntegro será salvo. Mas quem se entorta em dois caminhos vai cair num deles. Tá? É a mensagem. Antes do término, eu vou ler aqui um texto sobre uma festa, um piquenique. Não é bem um piquenique. Mas antes de ler, eu gostaria de saber se vocês têm alguma coisa para perguntar. Não só para mim, mas de repente, alguém do lado. Incentivo vocês a solicitarem temas que vocês acham pertinentes para que a gente possa fazer as nossas palestras. E também algum livro que vocês gostariam que a gente pudesse explorar. Talvez para essa próxima segunda-feira a gente tenha que falar em algum... Pois não. Terminou, né, a gravação? Tá bom. Tá bom. Pode falar.